Sabe quando você trabalha sem parar? Quando você até acumula conquistas por fora, mas por dentro algo permanece travado, relações que se repetem, você sente aquelas culpas que não sabe nem muito bem que nome elas têm, ou até um cansaço que não se resolve nem quando você descansa? Hoje eu vou te contar a história que eu quase nunca conto e o momento exato em que eu também deixei de sentir isso e a minha vida realmente mudou de direção. Eu sou Ana Garlett, sou mãe, sou advogada por formação, empresária há mais de 25 anos, sou mentora em inteligência sistêmica e criadora do método ANI, a nova inteligência. Esse vai ser o nosso primeiro episódio aqui e eu vou te mostrar qual foi o meu caminho de uma pessoa que entregava leite descalça lá no interior de Santa Catarina a me tornar uma pessoa que estruturou um método que transformou a vida de milhares de pessoas, começando pela minha. Não é uma história sobre fórmulas, é sobre pertencimento, sobre ordem, sobre equilíbrio e sobre o que acontece quando a gente ocupa o nosso lugar com coragem. Bem, eu nasci em Anchieta, isso fica no oeste, uma pequena cidade no oeste de Santa Catarina. Meus pais eram agricultores, acordavam sempre antes do sol. Eu e os meus irmãos seguíamos juntos com eles, pé no chão, mão na terra. Antes da escola, nós tínhamos que entregar leite nas casas, inclusive dos nossos amigos que estudavam conosco. É claro que nessa história vieram muitos apelidos, vieram pequenas humilhações, mas que lá na nossa infância pareciam gigantes. E eu muitas vezes me via com o meu coração apertado, me sentindo envergonhada. Eu via meus pais, por exemplo, esperando por horas e horas em filas de hospitais, postos de saúde, às vezes tratados com frieza ou até com indiferença. Ali, muito menina ainda, muito jovem, eu fiz uma promessa silenciosa, só para mim, não contei para ninguém. Eu decidi que eu iria vencer e que eu iria salvar meus pais. Naquela época, eu não percebia que, ao fazer essa promessa, eu me deslocava do meu lugar de filha. Eu me colocava num lugar que era perigoso para mim. Havia força e grandeza nos meus pais, mas naquele momento eu não conseguia enxergar. Eu sentia até uma espécie de pena deles. O meu trabalho fora da casa dos meus pais começou aos 13 anos e eu sei que isso não me faz uma pessoa tão especial porque na minha geração isso foi muito comum. Com 15 anos, então eu queria estudar, eu fui para um convento. Naquela época as irmãs passavam nas casas convidando meninas que queriam ir para o convento. Eu olhei para os meus pais, eu vi que eles ficaram apreensivos, mas eles concordaram quando eu pedi, quando eu disse para eles que eu queria ir. E foi assim que tudo foi começando. Depois dos 17 anos, eu saio do convento e me torno empregada doméstica. Eu precisava de um lugar para morar, para fazer os meus estudos. Um tempo depois, me torno cozinheira numa fábrica e, com 19 anos, entro finalmente na faculdade de Direito. Essa foi uma grande conquista na minha família. Mais tarde, em outro episódio, vou contar para vocês o que aconteceu comigo e com o direito. Mas com 19 anos, começo a cursar a faculdade, faço 2 estágios ao mesmo tempo, acordo sempre com o dia escuro, volto próximo da meia-noite, mas a minha mochila era sempre muito cheia de determinação. Eu escolhi esse curso não exatamente por vocação, esse já era um movimento de uma lealdade a partir das dores que eu presenciava, como se através dessa profissão eu pudesse, de alguma forma, fazer justiça à história dos meus pais e a muitas coisas que tinham acontecido lá no meu sistema familiar. Isso é curioso e também é profundamente humano. Muitas escolhas que nós chamamos de irracionais, que nós acreditamos que fomos nós que fizemos de livre e única vontade, na verdade essas escolhas nascem de lealdades invisíveis. Isso é curioso num primeiro momento, mas profundamente humano e acontece muito mais do que você aí do outro lado pode imaginar. Sabe, muitas escolhas que nós fazemos, que nós chamamos de racionais, elas nascem, na verdade, de histórias que não ficaram bem resolvidas no nosso sistema familiar. Elas nascem daquilo que eu chamo de lealdades invisíveis e que você vai aprender aqui ao longo dos nossos episódios. A minha vida profissional se desenvolveu de forma muito acelerada, minha escalada foi muito rápida. Eu fazia
2, depois 3 estágios ao mesmo tempo, depois eu vou para um setor de vendas numa empresa, depois eu assumo um cargo de gestão 2 anos depois. Bem jovem, eu já tinha um cargo de liderança, eu me caso, junto com meu esposo nós construímos uma clínica, depois chegaram nossos 2 filhos, que são sim o meu maior legado, e quem olhava de fora, olhava para nós e via a fotografia perfeita do sucesso. Mas por dentro eu me afastava de mim mesma. Eu era uma pessoa que executava muito, que fazia muito, que trabalhava muito. Tudo era extremo. A promessa infantil que eu tinha feito de salvar os meus pais tinha virado uma programação automática. Eu já nem sabia mais por que eu fazia tanto, eu apenas fazia. Eu perdi muito tempo, muitas cenas dos meus filhos que não voltam mais. Eu costumo dizer que eu tenho saudade dos passeios que eu não fiz com eles, das caminhadas, de quando eles aprenderam a andar de bicicleta, dos desenhos que eu não fiz ao lado deles. Com o tempo, eu fui percebendo que o meu próprio casamento começou a acumular tensões, a acumular dificuldades. Nós tínhamos dinheiro, nós tínhamos a nossa empresa, nós tínhamos a nossa família, mas ainda assim eu não conseguia descansar, relaxar, usufruir, me sentir merecedora daquilo tudo. Chegou um ponto em que eu parei de avançar e é quase como se eu tivesse começado a cavar e a procurar. E chega então para mim uma pergunta que foi brutal: para que eu faço tudo o que eu faço? Afinal, o que eu estou buscando? Foi nesse processo que eu também adoeci. E quando o corpo fala, ele não usa metáfora. Eu adoeci profundamente, eu tive um burnout, eu cheguei a um esgotamento, e aí começou a minha saga de médicos em médicos para descobrir o que eu tinha. No final, o meu diagnóstico foi estafa, esgotamento, burnout, depressão. Até que uma amiga então me sugeriu que eu fosse conhecer um trabalho que se chamava constelação familiar. E eu, cética, racional, advogada, financista, gestora de empresa, nessa época eu já era a gestora, diretora administrativa das nossas clínicas, fui para conhecer sem muita fé, não acreditando muito que aquilo poderia me ajudar. Mas a verdade é que aquele dia foi um divisor de águas na minha vida. Nesse dia, nessa dinâmica da constelação familiar, eu fui convidada para representar o filho de um casal. E quando eu entro no movimento, imediatamente as minhas pernas perdem a força e eu quase caio no chão. Eu até me desculpo na hora com as pessoas que estão ali. E aí a pessoa que estava trabalhando disse: não, você está representando o meu irmão. E ele realmente é uma pessoa que é cadeirante, ele fica sempre numa cadeira de rodas. Vocês podem imaginar o que aconteceu comigo, como aquilo era possível, como era possível que eu me conectasse com uma história de alguém que eu não conhecia. Eu saí de lá gelada, incrédula, mas com uma pergunta acesa dentro de mim: como é que isso acontece? Quando algo desorganiza a mente e toca o corpo ao mesmo tempo, ou você fecha a porta ou você decide investigar. Eu escolhi investigar. Eu confesso para vocês que, apesar de a experiência ter sido muito impactante, no início o meu processo foi mesmo de investigação, assim como alguém que procura um erro. Mas a verdade é que esse conhecimento foi tão profundo e tão transformador para mim, que ele começou realmente a me trazer as respostas do que acontecia comigo, por que eu trabalhava tanto, por que é que eu não conseguia descansar, o que tinha de invisível comandando a minha vida que não me permitia usufruir do que eu tinha conquistado. Eu fui estudando e fui percebendo que eu estava fora do meu lugar, que aquela promessa daquela pequena menina que eu fui, que queria salvar os seus pais, estava muito mais ativa do que eu imaginava. E era isso que conduzia as minhas ações, as minhas decisões, apesar de elas não serem conscientes. Isso já estava no lugar programado, eu já não questionava mais. Então eu sempre queria fazer mais dinheiro antes de descansar, comprar mais uma casa, comprar mais um imóvel, ter mais uma aplicação. Parecia que nada era suficiente.
E ao longo dessa jornada eu fui descobrindo que eu repetia muito das histórias das mulheres do meu sistema, porque eu venho de um sistema de mulheres que trabalhavam muito, que se esforçavam muito, que não tinham voz, que não tinham vez, que não podiam nem reclamar que elas estavam cansadas. E o que eu fazia? Exatamente a mesma coisa. As mulheres do meu sistema não sabiam o que era dedicar-se ao cuidado de um filho, dedicar-se ao prazer do maternar. O que eu fazia? A mesma coisa. Então, conforme eu fui desenvolvendo a minha inteligência sistêmica, eu comecei a me reposicionar na minha vida. Me reposicionar em relação aos meus pais, tive que ir aprendendo, renunciar a salvá-los, aprendendo a me colocar como pequena, pequena no sentido daquela pessoa que veio depois. Eu tive que aprender a me reposicionar no meu trabalho, aprender a delegar, perceber que eu não precisava fazer tudo sozinha, eu tinha um time, eu tinha equipe, eu pagava salário para as pessoas e muitas vezes eu fazia o trabalho delas. Eu me reposicionei em relação ao meu marido, eu percebi que muitas vezes eu tirava o espaço dele. Eu não acreditava que ele era capaz de fazer uma parte da gestão do negócio. E aí é que tudo foi suavizando e melhorando. E sabe, essa amiga que me convidou para conhecer o trabalho sistêmico, ela sabia que eu estava vivendo um esgotamento e um burnout e isso estava afetando os meus filhos. Eles estavam somatizando, eles estavam começando a ter conflitos na escola, eles estavam tentando chamar a atenção da mãe. E conforme eu fui me reposicionando, algo maravilhoso começou a acontecer. Eles foram se acalmando. O meu time começou a assumir mais responsabilidades. Esse processo foi um processo que durou entre 1 e 2 anos. As grandes chaves que eu fui virando, que eu fui montando o meu quebra-cabeça, realmente chegaram após eu começar a compreender qual que era o meu lugar, quais eram as camadas que existiam na minha vida e como que eu deveria me organizar em cada uma delas. Depois, quando eu falar para você como é que funciona o meu método, você vai perceber que era ali que estava nascendo o meu método, embora eu ainda não tinha consciência disso. Bem, caminhamos aí mais uns 2 ou 3 anos, então depois que eu conheci a inteligência sistêmica, mergulhei, estudei, apliquei na minha vida, eu fui até a Alemanha, eu queria conhecer o Bert Hellinger, e essa foi uma experiência densa, filosófica, profunda. Vocês imaginem que o evento era todo traduzido, né, com tradução consecutiva, exigia muita paciência, exigia muita presença. O Bert falava de forma lenta, calma, cadenciada. Aqui cabe um parênteses. Quem é Bert Hellinger? Por que você foi para a Alemanha, Ana? Bert Hellinger foi o grande organizador das constelações familiares. Ele não criou esse método, muitas pessoas falam que ele criou, mas essa é uma informação que não está correta, porque esse termo, inclusive, já existia, mas de alguma forma ele trouxe acréscimos, ele trouxe uma forma nova de trabalhar com as leis sistêmicas. Ele organizou esse conhecimento e colocou num formato que qualquer pessoa leiga consegue compreender quais são as leis da vida. Bert Hellinger é esse grande organizador do trabalho sistêmico moderno, ele não é o criador, ele inclusive relata isso, que nas experiências que ele teve, ele percebeu que a vida tem leis. E quando você respeita essas leis, a sua vida flui de uma forma mais leve, com mais saúde, com mais sucesso. Quando você desrespeita essas leis, que são 3, pertencimento, ordem e equilíbrio, a sua vida tende a ficar pesada, travada e você pode inclusive adoecer. Essa experiência lá na Alemanha realmente mudou algo dentro de mim de forma profunda. Ali eu realmente compreendi, perto do Bert, vendo todos aqueles temas com pessoas do mundo inteiro, diversas nacionalidades, as dores muito parecidas. A vida é tecida por sistemas e o primeiro sistema é a família. Nós podemos negar, nós podemos racionalizar, nós podemos tentar nos afastar, mas nós pertencemos a uma família. Nós carregamos registros, crenças, memórias que operam como um campo. Depois, nessa minha jornada de conhecimento, eu me aprofundei na psicogenealogia, me aprofundei em experiência somática, epigenética, fui entendendo como os traumas, as experiências são inscritas
inscritas no nosso corpo, como elas ficam impressas em nós e como elas vão influenciando gerações. Quanto mais eu estudava, mais a minha história ia ganhando contornos. Eu tinha saído do meu lugar de filha, eu tinha assumido precocemente a posição de salvadora do meu sistema. E isso feria a ordem, que é um dos princípios sistêmicos da vida. Quando a ordem é ferida, o preço aparece em forma de peso, culpa, repetição, fracasso, adoecimento. Eu nunca fui uma pessoa que ficou se questionando, se perguntando muito sobre qual é o meu propósito. Isso nunca aconteceu muito comigo. Eu sempre quis vencer, eu sempre quis ter sucesso, eu sempre quis fazer dinheiro, eu sempre quis ter independência. Mas quando eu conheci esse trabalho, sabe a sensação que eu tive? Que havia um propósito e esse propósito me escolheu. Sabe por quê? Você imagina uma advogada, empresária, técnica, especialista em finanças, de repente eu me senti capturada pelo trabalho sistêmico e eu não consegui sair mais dessa área do conhecimento. Quanto mais eu estudava, mais as pessoas diziam, me ensina isso, como é que você faz isso, o que é isso que você fala, que você estuda, o que você fez que transformou a sua vida? E foi assim que eu cheguei no trabalho sistêmico, me tornei uma profissional sistêmica, fui desenvolvendo meu método, fiz parte de um instituto, dei muitas aulas, impactei muitas vidas, até que finalmente eu cheguei e comecei a construir a minha própria jornada individual com o meu próprio instituto. Nessa jornada profissional, eu atendi famílias e empresas, eu formei muitos consteladores, pessoas inclusive que fizeram trabalhos aqui no Brasil vindo de outros países, porque o Brasil sim é uma grande referência no trabalho sistêmico. E em cada sala, em cada pessoa que eu atendia, havia a mesma pergunta nos olhos. Como eu levo isso para a vida real? Mas como que eu levo isso para minhas escolhas do dia a dia? Eu sentia que não bastava as pessoas terem só a experiência, era preciso construir uma bússola prática, um método que fosse capaz de ajudar qualquer pessoa a perceber sozinha, sem depender de um terapeuta ou de um profissional, quando ela estava ferindo esses princípios e como que ela fazia para voltar ao eixo quando ela tinha saído dele. Depois de mais de uma década de trabalho, de pesquisas e estudos, eu organizei o que eu aprendi e o que eu vivi numa sequência lógica e aplicável. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco tempo que eu não sabia, mas o método estava nascendo? Foi assim que nasceu o ANI, esse método que eu chamo de a nova inteligência e que traduz esses princípios que são invisíveis num caminho, numa jornada de decisões concretas que envolve o dinheiro, que envolve o trabalho, que envolve o posicionamento em cada uma das relações, o posicionamento dentro do seu negócio, dentro da sua empresa familiar. O ANI é um método que vai te mostrar como reconhecer o campo do pertencimento, como ajustar a ordem, como restaurar o equilíbrio, sem muito moralismo, sem fantasias, sem coisas inalcançáveis. É uma metodologia que tem profundidade emocional, mas que também é muito prática. Você consegue começar a observar os resultados quando você vai mudando a sua postura. Tá, Ana, e para onde é que isso tudo te levou? Hoje eu posso compartilhar com você que eu sou fundadora de empresas que já faturam 8 dígitos, eu criei o meu próprio instituto para treinar pessoas, para ajudar as pessoas a se liberarem dessas travas, a prosperarem com leveza. Eu já tive mais de 5.000 alunos que passaram pelas minhas aulas, tenho um trabalho no Brasil que impactou mais de 1.500 líderes num trabalho de liderança sistêmica. Os relatos mudam de nome, mas sempre se repete um padrão. As pessoas que passam por esse trabalho, elas sentem menos culpa, mais paz com os seus pais e a sua família, relações mais organizadas, dinheiro que deixa de escapar pela mão, empresas familiares que param de sangrar com conflitos antigos, com disputas de poder. Na minha própria vida, eu coloquei os meus pais novamente no meu coração no lugar certo, não mais como a salvadora deles. Ocupei o meu lugar de filha, o meu lugar de uma mulher, o meu lugar de mãe, de líder.
Eu aprendi que quando nós estamos na postura adulta, nós somos capazes de sustentar essa culpa que o sucesso traz, sem nos punirmos por isso, sem nos compararmos com as outras pessoas. Eu aprendi que o pertencimento não depende daquilo que você faz, ele já existe. E reconhecer isso dá uma liberdade imensa para você. Bom, gente, depois de ter compartilhado uma parte da minha história com você, eu quero deixar uma frase que eu carrego comigo sempre. O tempo não cura tudo. O que cura é o nosso desejo, a nossa coragem de olhar para aquilo que dói. Por isso também quero saber o que é que está difícil aí para você. O que que você tem passado? O que você nota que se repete na sua vida, que sempre volta, que sempre volta. Deixa aqui nos comentários, compartilha comigo, porque eu quero trazer aqui nos próximos episódios conteúdos, dicas, orientações sistêmicas do que pode te ajudar. Eu quero construir junto com você os nossos próximos episódios. Também te peço para deixar um like aqui no vídeo e se inscrever nesse canal para você poder receber mais conteúdos sobre esse tema da nova inteligência, da inteligência sistêmica. Foi um prazer ter você aqui e eu te espero no nosso próximo vídeo.